E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar isso aqui a resolução da primeira questão, ok? Da prova de vocês. Vamos lá. Aqui vocês conseguem visualizar a primeira questão, ok? Que vocês fizeram na prova. Vamos fazer aqui a leitura e comentar cada item, ok? Comentar um pouco sobre a imagem e depois nós vamos escolher um item de acordo com o que foi comentado aqui, tá bom? Então, primeira coisa, ó. Observe a figura a seguir sobre a formação das brisas marinhas. Pronto, gente. Primeira coisa que a gente vê aqui é que ele está falando sobre brisa marinha e algo que foi comentado em sala de aula, ok? Tanto a brisa que vem do mar para o continente e do continente para o mar. Quando foi que eu falei esse assunto? Quando eu estava comentando sobre transmissão de calor. Ok? Por quê? Porque vocês percebem, gente, que aqui ó, você tem uma fonte de calor que seria basicamente o Sol, ok? Que está fornecendo calor, né? Tanto para a água do mar quanto para a areia da praia. Aí o que é que acontece? Ó? Quando você pega isso que está acontecendo, vamos pegar que o Sol é uma fonte de calor uniforme. Ela transmite, o calor que é transmitido por ela é constante, digamos assim. Então, tanto a água do mar quanto a areia da praia, elas recebem a mesma quantidade de calor. Então, se nós não estudássemos a parte de calor específico, se nós não soubéssemos isso, você poderia imaginar, se ele recebe a mesma quantidade de calor, os dois objetos, tanto a água quanto a areia, deveriam ficar com a mesma temperatura. Porém, você estudou calor específico, você estudou capacidade térmica e você viu que não é bem assim. O calor específico de justamente, gente, ó, vou mudar aqui o slide para vocês, ó, você tem aqui as duas coisas, duas situações, né, que seria a água do mar e, que de preto eu vou botar, a areia da praia, ok? Vendo aqui, você sabe que a areia da praia tem um calor específico, que eu vou chamar aqui de Czinho 1, ok? E a água do mar tem um calor específico que eu vou chamar de Czinho 2, tá certo? Gente, agora vamos aqui para a vivência que nós temos. Aqui nós estamos morando em Fortaleza, ok? Um local que tem praias do lado próximo, né? E você provavelmente já deve ter tomado banho de mar. Já deve ter ido para a praia para tomar banho de mar. E você já deve ter ido para a praia em pleno meio-dia. Gente, em pleno meio-dia é mais fácil você ficar na areia da praia ou na água do mar? Onde é mais agradável você ficar? Provavelmente a sua resposta vai ser na água. Opa, apaguei aqui os dois sem querer. Na água. Porque ela vai estar, entre aspas, mais fria. A temperatura dela vai estar menor. Enquanto o seu pé aqui na areia vai estar pelando, né? Vai estar escaldando, digamos assim. Então, aqui você percebe que mesmo os dois corpos, que seria a água e a areia, recebendo a mesma quantidade de calor do Sol, um atingiu temperatura mais alta do que a outra. A temperatura deixa eu apagar aqui para ver. A temperatura da água está pequena e a temperatura da areia está muito grande, ok? Isso aqui você percebe pela vivência. E você pode saber disso também pela questão do calor específico. O calor específico da areia é muito pequeno. Então, quando você tem um calor específico pequeno, você tem uma facilidade para aumentar a temperatura e uma facilidade para reduzir temperatura. Já quando você tem um calor específico maior, um calor específico maior, que é o que acontece aqui, ó, C2 é maior do que C1, o objeto ele demora para esquentar e demora para esfriar. Isso é o que acontece quando você tem um calor específico grande. Por exemplo, água, quando você vai fazer, por exemplo, um café. A água do café ela demora para esquentar, porque o calor específico da água é grande. Mas você pode perceber também que o café ele demora para esfriar também. Então ele demora para aquecer e demora também para esfriar. Então vamos aqui analisar essa primeira imagem aqui, que seria de dia, né? Então se você tem aqui de dia, você tem justamente o que está acontecendo aqui. Temperatura pequena em cima da água, temperatura grande na areia. Vamos ver aqui agora, existe uma massa de ar em cima da areia e existe uma massa de ar, que eu vou botar até de outra cor aqui, em cima da água, ok? A massa de ar que está em cima da areia, por estar em contato com a areia, vai estar com a temperatura mais elevada. Então, ele estando com a temperatura mais elevada, o que é que vai acontecer? Você tem que lembrar, olha, temperatura mais elevada, o ar ele vai diminuir a densidade. Então, esse ar vai acabar subindo, ok?
Aí o que é que acontece? Em paralelo a isso, simultaneamente a isso, o ar que vem, que está em cima da água, ele vem e ocupa o espaço desse ar que saiu, que estava em cima da Terra, por questão de pressão, ok? Então, mas não envolve muito aqui o conteúdo. Mas você percebe que existe uma movimentação de massa aqui. Se existe uma movimentação de massa, você já pode começar, e essa movimentação de massa é gerada por conta da temperatura, né? Ele diminuiu aqui, ele subiu por causa da densidade, porque a temperatura aumentou. Então aí você lembra, olha, isso aqui o Lucas falou em transmissão de calor, que quando existe movimentação de fluido, tu tem justamente convecção. Então aqui tu tem uma convecção, ok? Então essa brisa acontece por causa da convecção. Então aqui você já pode procurar o item que tem convecção, ó, que seria basicamente o item A, ok? E vamos só continuar aqui a leitura da questão, que eu só li até a imagem, né, no caso. Ó, as pessoas que vivem nas proximidades do mar conhecem bem as brisas marinhas, ventos que sopram durante o dia do mar para a terra e à noite da terra para o mar. E eu vou explicar daqui a pouquinho aqui a segunda figura, ok? Dentre as alternativas a seguir, indica a que explica corretamente o fenômeno apresentado. Eu expliquei o fenômeno da imagem do dia. Vamos explicar à noite. Só que à noite, pessoal, é exatamente a mesma coisa. Só o que é que acontece? Ó? De noite você tem aqui a água do mar, ok? E você tem a areia da praia. Só que agora tu não tem mais o sol para aquecer esses dois objetos. Aí o que é que acontece? Como a tua fonte de calor foi tirada, e você lembra que a areia tem um calor específico menor, ela facilmente é esfriada, então a temperatura aqui fica pequena, ok? Aí você lembra, olha, o Czinho, o calor específico da areia, da água, desculpa, da água era maior. Então esse corpo aqui, ele estava aquecendo por causa do sol, o sol saiu, então ele começou a esfriar. E aqui, como ele esfria mais lento, a temperatura vai estar mais alta do que a da areia. E aí você pega que acontece o inverso disso aqui, ok? O ar que está em cima da água vai subir, ok? Ele vai acabar subindo. O ar que está aqui em cima da areia vai acabar ocupando o espaço desse ar que está em cima da água. E aí vem um vento continental, um vento do continente para o mar, ok? Então aqui você já, com as duas imagens explicadas, creio que você já consegue deduzir basicamente qual é o item. Primeira coisa, vamos fazer aqui para a eliminação. Gente, ó, esse aqui, ó, radiação. Aqui, a radiação, realmente, o calor do Sol, ele vem por forma de radiação. Mas isso aqui não é o que ele quer na questão. Ele quer que nós explicamos justamente as brisas marinhas, ok? E as brisas marinhas acontecem por causa da convecção, então o item E está fora. Gente, condução térmica. Condução térmica, eu comentei com vocês, condução térmica acontece em sólidos, ok? E aqui nós estamos trabalhando com vento, então brisa, então não é. Radiação também é a mesma coisa, então a gente já pode tirar. Condução também, item B também. O único que sobrou seria o item A, mas vamos realmente ver se ele está certo, se ele explica esse fenômeno. Ó, exemplo de convecção térmica e ocorre pelo fato da água ter calor específico maior do que o da areia. Opa, isso aí está correto, até agora está tudo ok, até comentei sobre calor específico. Fazendo com que a temperatura da areia se altere mais rapidamente do que a temperatura da superfície do mar. Foi exatamente tudo que eu acabei de falar para vocês na explicação aqui, no slide fazendo aqui. Okay? Então, basicamente, pessoal, isso aqui fica sendo a resposta da questão 1. Questão 1, item A, beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida aí em relação a essa questão, coloca no campo dos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Vocês também têm o meu Instagram, qualquer dúvida pode falar pelo Instagram lá que eu tiro a dúvida o mais rápido possível. Então, beleza? Falou, fui!